bem-vindos! Eu, o Eslane, meus colegas Iesus, Marcelo, Salat e Gabriele estamos aqui para apresentar um videocast para vocês sobre o futuro da divulgação científica, tanto no Brasil quanto no mundo. O que a gente pode falar sobre as perspectivas científicas, perspectivas futuras para essa divulgação? Elas apontam o quê? Apontam para um cenário de transformações, não é mesmo? Que seria o quê? Avanços tecnológicos, mudanças nos hábitos de consumo, a questão da internet, crescente necessidade de combater essa desinformação. A divulgação científica, ela acontece para transformar algo complexo em algo simples, para pessoas comuns terem acesso, com explicações que qualquer pessoa possa entender, E no Brasil a gente tem uma dificuldade histórica, social para o acesso à educação, E a universidade acaba ficando distante das pessoas que mais precisam, Porque a universidade, que é um polo de conhecimento, acaba sendo algo restrito, sem alcançar a periferia, as escolas públicas, zonas rurais. Então a gente perde uma parte aí da democratização, e essa democratização vai tornar algo científico, confiável, para as pessoas poderem ter melhor cidadania, combate à desinformação, a parte da vacinação, por exemplo, que a gente teve aí na pandemia, e um uso melhor do meio ambiente e tecnologia, É isso mesmo, Dom. Mesmo diante dos desafios que o Brasil tem, contra a falta de investimentos, a questão do acesso à internet, como você falou, sobre a questão da educação, ainda assim o Brasil ele conta com um estímulo dos pesquisadores, dos jornalistas, dos cientistas que buscam essa melhoria, essa informação, lutam, vibram por essa pesquisa, essa perspectiva futura que tem da ciência. Acho que, puxando o gancho também um pouquinho do Brasil, a gente pode falar que o Brasil tem uma consolidação científica muito boa. O Brasil possui alguns institutos, como o Instituto Butantan, a Fiocruz, que são institutos voltados para pesquisas científicas, voltados à vacinação. Então o Brasil possui uma consolidação muito boa científica. Óbvio que muita coisa precisa melhorar. Projetos já existem para a melhora do Brasil na atuação científica. Só que a gente precisa entender que o Brasil já tem uma consolidação muito boa. Puxando um pouco o gancho de Gabi, porque como ela falou, o Brasil tem instituições que são excelentes para divulgação de pesquisa científica. E o Brasil tem muito investimento. Quando você vai analisar o PIB, você pega os países e vê quanto do PIB que ele investe na área. O Brasil investe muito na educação superior, na série de pesquisas. Só que às vezes tem a eficiência daquele financiamento, se aquele financiamento está sendo feito e a pesquisa está acontecendo mesmo, se tem algum interesse da pesquisa, justamente aplicado. Então, o que a gente pode perceber é que uma das coisas ruins, que é um problema que enfrenta alguns problemas, é justamente esse financiamento às vezes não ser efetivo o suficiente para as nossas pesquisas se destacar mundialmente. Porque toda vez que eu absorver uma pesquisa, sempre é algo americano, algo da Europa, sempre é algo de fora. E o Brasil é pioneiro em muitas pesquisas em relação a dengue, em relação a muitas coisas, só que às vezes é ofuscado por conta da quantidade de pesquisas que são feitas que às vezes não tem o mesmo peso, entendeu? Então, se tivesse às vezes uma eficiência maior no investimento, melhoraria com certeza, porque o nosso investimento em relação ao PIB, é praticamente a mesma porcentagem de países do primeiro mundo. Uma deixa sobre o que a Jesus falou, sobre o Brasil possuir investimento, possuir uma base, mas faltar investimento, que ele se destaca, é que na época da pandemia, o Brasil foi o 13º país que mais investiu em pesquisas em relação à Covid, em 2020. Então, assim, o que a Jesus falou é muito certo. O Brasil tem possibilidade de se tornar um país avançadamente, referência na pesquisa científica, só que o que precisa realmente é investimento. Eu percebo também que existe a ausência do jornalismo. O jornalismo, ele não foca muito nas produções científicas do Brasil, então talvez seja uma coisa a se pensar, a se resolucionar sobre isso. Exatamente um pouco do que vocês falaram. Esse cenário que encontra tanto o Brasil em um fator de uma produção científica crescente, o Brasil tem crescido nos últimos anos na produção científica, assim como o mundo, na verdade, em sua maioria, já está estabelecido no crescimento científico. Já tem uma certa notoriedade, já tem um certo destaque quanto à produção científica, mas o problema é exatamente nessa divulgação. O Brasil e o mundo, eles se convergem na questão de, por exemplo, não tem uma divulgação popular.
é mais uma divulgação centrada em grupos específicos, ou seja, grupos que estão de alguma forma envolvidos na área das ciências, sejam como nós, acadêmicos de medicina, cientistas que trabalham especificamente nessa área. E apesar dessa dificuldade ainda, já tem também uma certa diferença quanto a alguns anos que se a gente for observar alguns anos atrás. Nós vemos que hoje tem uma certa facilidade na divulgação por meio das redes sociais, como por exemplo TikTok, Instagram, até no YouTube também, os canais do YouTube. Também podemos ver que tipo, a inteligência artificial tem ganhado um destaque gigantesco nessa propagação. No mundo já tem uma certa estruturação. No Brasil está ganhando destaque nos últimos anos. Essa força da inteligência artificial, tanto em auxiliar no processo da produção científica, quanto nessa questão da comunicação. Mas tudo isso, eu acho que encontra-se numa barreira muito grande que se apresenta hoje para a gente. Acho que principalmente na pandemia teve esse destaque, mas há muito tempo já é presente, que é a questão das pseudociências, né? O quanto que a divulgação da ciência encontra dificuldade exatamente em pessoas que tentam provar o contrário disso, que é por meio de negacionismo científico, a pós-verdade, a desinformação e também a educação científica que não tem um letramento crítico quanto à educação científica. Há uma dificuldade nisso que impossibilita exatamente de entender essas informações e, de qualquer forma, urge a necessidade de fazer com que essa linguagem seja acessível a algo popular, mas também que possa assistir outros grupos. E você percebe que não é só no Brasil que tem isso, né? Na verdade, o mundo, ele também, a visão internacional que a gente tem é de que ocorrem esses avanços, os avanços estão acontecendo. Só que é preciso esses investimentos. Investimento em educação, investimento nessa parte tecnológica, até porque a saga da desinformação está aí. Então muita gente acaba que ouve uma notícia e não procura saber de onde vem, não procura saber se é verídica, não procura saber se realmente repassa essas informações que são atreladas a fake news e acabam que essa desinformação assim, ela fica inerente na sociedade. Então é uma luta, uma busca excessiva dos pesquisadores mesmo para tentar combater essa disseminação. Sim, puxando, só para falar um pouco do gancho que Sala falou sobre a inteligência artificial, que a gente vê os outros países fazendo pesquisas para como o mercado, por exemplo, o trabalho vai funcionar depois da era da IA, né? E como isso pode integrar. E a gente não vê esses debates em nenhum campo aqui, é como se fosse uma coisa distante. As outras pessoas já têm a IA integrada em quase tudo, aqui não. É como se fosse algo que vai surgir daqui a 50 anos aqui, tudo aqui chega depois. E como o Gabi falou, que as pessoas que deveriam cobrar isso e demonstrar, ó, o país tal está avançando nisso, e a gente está onde? Eles não fazem isso, é como se fosse tudo bem, entendeu? A gente tem que importar certas coisas, que a gente pode produzir as coisas se a gente tiver uma eficiência de investimento certo, entendeu? Puxando um gancho sobre o que a Ezio falou, sobre a falta da presença de pessoas tentando trazer mais um estudo científico para o Brasil, é que apenas no ano passado teve a consolidação de doutorado científico aqui no Brasil, que foi na Unicamp. Antes disso não existia nenhuma formação mais avançada como um doutorado, que efetivasse mesmo que o Brasil era um país digno e pudesse ter a capacidade de desenvolver métodos científicos. Então, só no ano passado, em 2024, que surgiu um doutorado na Unicamp voltado apenas para a graduação de métodos científicos. E a gente pode ver também que, por exemplo, em várias pessoas que são especializadas nessa área comprovam e mostram o quanto que o futuro de verdade, o futuro seguro, é baseado na ciência. Sim. Então a importância disso ser comunicado da forma mais segura possível, da forma mais clara, é até importante para construir esse futuro, vamos dizer assim, perfeito. Claro que perfeito é mais difícil, mas assim, o máximo que puder chegar a isso. E o quanto também que o público ele quer, e mais que ele quer, ele precisa dessa informação. Mas a diferença é exatamente isso, em como essa informação deve ser passada. Sim. De que forma ela deve ser apresentada. Não mascarada para fingir nada, mas de verdade, na forma mais pura, com empatia, com clareza e, acima de tudo, a conexão com as pessoas. Interessante que agora a gente tem aí o recurso da inteligência artificial, né, que pode trazer para o público mais comum uma verdade, sem
ter partidos ou uma manipulação uma manipulação midiática, né? De interesses pessoais. Né? Isso. Então, a inteligência artificial aí pode trazer essa parte científica para o cidadão com uma verdade, enquanto os meios de comunicação poderiam ainda manipular um pouco e uma verdade não corrompida, né? exatamente. Pelos interesses pessoais ou até políticos, né? Partidários. Então, o uso dessa ferramenta é imprescindível para a população. Sim. Para falar um pouco sobre as expectativas futuras, né? Todo mundo falou sobre o Brasil, como o Brasil atua, quais são os métodos científicos envolvidos no Brasil, então eu posso falar um pouco sobre as perspectivas. O Brasil já tem um projeto que é a instituição Serrapilheira, que é uma instituição que ela visa investimentos nas ciências. Juntamente com a instituição Serrapilheira tem o método que é o método Mais Ciência na Escola, que junta esses dois, eles investem mais ou menos 20% de um dinheiro destinado que o governo separa para projeto de ciência na escola. Eu acho que vocês já ouviram falar, a maioria das pessoas também já escutaram sobre o projeto Mais Cientistas, que levam alunos e estudantes que se destacam nas escolas para fora do país para estudar, enfim, colocam bolsas, hospedam essas pessoas, principalmente na França. Então, a perspectiva futura do Brasil é a continuação desses projetos e investimento em novos projetos também. Porque o que falta no Brasil, na verdade, vocês falaram um pouco sobre aprofundamento do jornalismo, mas também, além da divulgação, a gente precisa que o governo invista mais nos métodos científicos. É um incentivo, né? Uma contribuição para o pensamento crítico, na verdade, da população, né? Para dar continuidade. Então, tipo, fazendo um fechamento do que a gente abordou, tipo, a gente consegue perceber que o Brasil tem instituições boas, mas não tem, como você falou dos doutorados, né? Não tem, às vezes, uma qualidade de pesquisa condizente com as instituições que a gente tem. Talvez seja pela quantidade, ou por alguma coisa, ou pela falta de eficiência de investimento, né? E até a gente vendo isso aí, a perspectiva futura dos investimentos que podem ser feitos futuramente e do incentivo que, na minha visão, eu acho que você incentivar na base, você vai perpetuar aquilo, porque a criança ela vai ver a ciência desde pequena, então ela vai ter aquele olhar de dizer, meu Deus, eu fiz um foguete, o foguete, entendeu, de uma Olimpíada, alguma coisa, e aquilo vai fazer com que ela tenha um pensamento para quando ela crescer, ela tenha vontade de pesquisar, entendeu? Não seja aquela coisa obrigada, de tipo, fazer por fazer, entendeu? Meia boca. Então eu acho que a gente consegue avançar futuramente, seguindo essa linha de investimento, como o Gabi falou, na área de base, para criar pessoas que tenham esse pensamento de fazer o bem no sentido de pesquisa, para ter realmente produção científica boa no Brasil, que consiga bater de frente com os outros polos, né? Além de aumentar, tipo assim, resumindo, ao invés de aumentar os muros, começar a construir pontes, né? Isso, tanto para facilitar o acesso das pessoas à ciência, como também essas ciências estabelecidas serem comunicadas à população, seja ela qual for. Não adianta ter a casona e o alicerce ser fraco, entendeu? Porque não sustenta. Até porque, de certa forma, eu compreendo que a base a gente já começa a formar. A base, de certa forma, a gente já tem no território brasileiro. A gente vê algumas pesquisas, poucas, algumas grandes instituições já posicionadas para conseguir até, como a gente viu no caso do Covid, publicar grandes pesquisas, produzir certas vacinas. Então, o que a gente precisa é de investimento realmente. Então, pessoal, esse é o CientiaCast, conhecimento que conecta evidências e pessoas. Obrigada.